Fala pessoal, Ednei aqui e olha só, né, quem tá de volta aqui no YouTube. Sim, tô de volta aqui na plataforma vermelhinha, né, para gravar um vídeo importantíssimo para vocês. Paraguai se prepara para tornar Bitcoin uma moeda legal. A gente já teve El Salvador e agora Paraguai também tá com um projetinho aí, né, para fazer a mesma coisa acontecer, tá bom? Então eu vou falar sobre isso aqui com vocês e depois de falar sobre isso, eu vou também dizer para vocês qual é a probabilidade de Paraguai de fato tornar Bitcoin como uma moeda legal, tá bom? Como uma moeda, uma segunda moeda legal no país, né? Então, vamos primeiro à notícia, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó. Essa notícia aqui foi disponibilizada pelo site Investing, certo? É escrito mais notícias, enfim, vou tirar isso aqui. Paraguai se prepara para tornar Bitcoin em moeda de curso legal, tá bom? Tem uma imagenzinha aqui gostosinha, bonita do Bitcoin, né? Aqui, ó, Paraguai se prepara para tornar moeda de curso legal. O Paraguai apresentou um projeto de lei em sua Assembleia Nacional para tornar o Bitcoin uma moeda de curso legal. Se for aprovada, a proposta posicionará a nação sul-americana como o segundo país a adotar Bitcoin dessa forma, né? O primeiro país a gente já sabe qual é que foi quem? El Salvador, né? Com Bukele, pô, esqueci o nome do presidente dos caras de El Salvador, né? O nome do, enfim, era Bukele, Bulelec, algo assim do tipo, tá bom, pessoal? Não me lembro agora. Quem confirmou a informação foi o membro do parlamento Carlitos Rejala. Segundo ele, o projeto será oficializado 14 de julho, tá bom? A gente tá hoje em que? 20 e pouco de junho, 24, 25 de junho, então 14 de julho o projeto vai lá para a Assembleia dos caras para os caras votarem, tá bom? Rejala ganhou uma certa fama nas últimas semanas após afirmar que iniciaria um projeto com o Bitcoin. Então esse carinha aqui, tá bom, é deputado, ele é entusiasta, ele gosta da ideia do Bitcoin e ele elaborou um projeto de lei. Você sabe, né, deputados podem, numa democracia, né, obviamente, o deputado, né, acho que se não for de democracia não tem deputado, né? No socialismo, quer dizer, pode até ter, vai lá no Partido Comunista Chinês, deve ter deputados, mas o que eles fazem? Eles só vão de caminho, né, direto com o presidente. O presidente diz, olha, o Bitcoin não está aprovado, então não foi aprovado. Eu acho que eles enfim, não vale a pena especular muito sobre a política chinesa, que pra gente não ajuda em nada. Inclusive, China está fazendo uma repressão forte, né, contra os mineradores, transação de criptomoeda, enfim. Isso vai ser um tema para o próximo vídeo, tá bom? Mas Carlitos Rejala aí, que é um dos membros do parlamento, um deputado, ele elaborou um projeto onde ele vai propor para a Assembleia que Bitcoin se torne uma segunda moeda de curso legal no país. Em que país? Paraguai, tá bom? Já disse, eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre a possibilidade de fato disso acontecer, que eu acho que, cara, é bem difícil, é quase impossível isso acontecer. Por agora, no cenário que a gente tá, acho bem difícil. Se isso acontecer, eu, Ednei, ficaria bem surpreso, tá bom? Bem surpreso mesmo. Mas vamos lá. Eu já vou dizer para vocês por quê, tá bom? Segundo ele, o projeto será oficializado 14 de julho, já ganhou, né? Já teve essa parte aqui. Como dizia há muito tempo, nosso país precisa avançar de mãos dadas com a nova geração. Chegou o momento, o nosso momento. Esta semana começamos com um importante projeto para inovar o Paraguai para a frente do mundo, escreveu Rejala na ocasião. Energia barata e mineração de Bitcoin limpa, né? A gente viu que mesmo no El Salvador também está batendo muito nessa tecla, né? Energia renovável, mineração limpa, né? Para não poluir o ambiente e tudo mais. Regras ESG, no fim das contas, né? El Salvador quer fazer o quê? Quer tirar a energia do vulcão para conseguir minerar Bitcoins. Já estão fazendo isso de fato, já está tudo em andamento. E aqui no país, né, no Uruguai, a proposta é que a disponibilidade de energia renovável barata no país está por trás do projeto de fazer o Paraguai um país amigável às criptomoedas. Ou seja, no Paraguai, as energias renováveis já são um fato, tá bom? Já é algo comum, né? E é barato acima de tudo. Então, para eles, pro Carlos Rejala, né, que está fazendo o projeto, Bitcoin ou outras criptomoedas em si tem espaço aberto lá, porque de fato a energia lá é muito renovável, grande parte da energia é renovável e acima de tudo ela é barata, tá bom? Destaca-se que a maior parte da energia do Paraguai, cerca de 90%, é exportada para outros países, incluindo Brasil e Argentina. Ou seja, o Paraguai produz tanta energia que nem eles próprios conseguem consumir tudo que eles geram lá, tá bom? Eles geram tanta energia que eles não conseguem consumir tudo. E eles fazem o quê? Exportam energia para outros países, né? Como o Brasil, né? Que é um grande mercado, sem dúvida, e a Argentina. Nesse sentido, os defensores do projeto de lei estão otimistas de que a nação pode seguir El Salvador para promover uma mineração limpa de Bitcoin. Então a gente consegue ver aqui que não é só questão de liberdade, vamos dar uma segunda moeda. Tem um interesse muito maior
maior por trás? O interesse de quê? De que essa energia que o Bitcoin vai utilizar, o Bitcoin utiliza muita energia de fato, não muita, né? O sistema bancário internacional utiliza mais energia que o Bitcoin, ponto. Então só por isso a gente já vê que o Bitcoin utiliza pouca energia. Por quê? Porque o Bitcoin não precisa de nenhum sistema bancário, transferência peer-to-peer, ponto. Esse ponto aqui não tem contexto, não tem como contestar isso, entendeu? O sistema bancário internacional hoje, que utiliza SWIFT para fazer transferências bancárias, né, utiliza muito mais energia que o próprio Bitcoin. Então, se o sistema bancário desaparecesse e ficasse só Bitcoin, a gente hoje utilizaria menos energia do que antes. Então esse ponto aqui já está provado. Quando a gente vê aqui, quando a gente lê essa notícia, a gente vê que o quê? Que de fato, que o Paraguai tem por trás é que eles geram tanta energia, estão exportando tanto, que mesmo se as criptomoedas entrarem e começarem a consumir, vai ser melhor para eles. Por quê? Porque são consumidores para um produto que eles já têm em excesso, eles já têm excesso de oferta, né? Estão oferecendo muita energia, tem oferta de energia forte, mas tem pouca demanda, tem pouca gente comprando, tanto é que eles estão fazendo o quê? Exportando para outros países, né? Estão exportando cerca de 90% da energia que eles produzem, muito. Eles só utilizam 10% da energia que eles de fato geram no país, né? Então tem algo por trás, não é só porque vamos dar uma segunda moeda para o pessoal utilizar e tudo mais, não. É que de fato eles exportam muita energia, então eles querem consolidar mais demanda, né? Querem ter mais demanda de energia no próprio país, até porque o Estado consegue arrecadar mais, né? Certamente. Atualmente, vários interessados estão trabalhando com Rejala para apresentar outros projetos de lei que promovam o Paraguai como o hub do Bitcoin, tá bom? Conforme noticiou o CryptoFast, na última semana a Universidade Americana do Paraguai anunciou que passaria a aceitar criptomoedas como meio de pagamento a partir de agosto. A universidade pode adicionar suporte para Bitcoin, Ethereum e XRP. Então uma universidade aí também está aceitando Ethereum, uma universidade no Paraguai, tá bom? Está aceitando Ethereum, Bitcoin e XRP como forma de pagamento. Agora vamos aqui, ó. Isso daqui é interessante, ó. Isso aqui a gente tem que prestar bem atenção, até porque o próprio El Salvador, né, está enfrentando problemas com FMI e Banco Mundial também. E por quê? Porque essas instituições FMI e Banco Mundial, o que eles fazem, né? Eles basicamente querem controlar o teu país, né? Cada país é soberano, você não pode controlar um país. Se bem que, da visão libertária, o país não existe, né? Você tem a tua propriedade e você defende a tua propriedade. O Bitcoin, sem dúvida, ele tem um viés libertário, que você tem teu dinheiro e você defende o teu dinheiro. Se você perder a chave da tua carteira, você perdeu o teu dinheiro e esse é problema teu. Você vai se responsabilizar por isso. Não tem como ir num centro de Bitcoin e dizer, olha, perdi a palavra passe aí, tem como me dar de novo? Não tem. Você guarda o teu dinheiro. Não tem como o Estado pegar, né? Tanto é que vocês viram aí o John McPhee, né? Não sei se é o nome dele, que acabou por falecer. Pessoas dizem que ele foi suicidado, é teoria, mas o relatório oficial diz que ele se suicidou na cadeia. Duvido muito também, isso é fato, eu duvido muito, né? O cara era milionário, tá bom? Milionário, cara até bilionário, nem sei, acho que milionário no mínimo, não vou dizer rico, ele era milionário, né? O McAfee é um dos antivírus mais utilizados no mundo, entendeu? E ele vendeu a companhia, ficou com muita grana. E desde 2011 ele é entusiasta de criptomoedas, ou seja, para pensar, um cara com milhões na mão naquela altura, quanto de Bitcoin ele não tem? O pessoal foi lá e disse, pô, John McAfee, você tá devendo aí ao Estado não sei quanto de imposto, algo assim do tipo, a gente quer pegar um pouco pra gente, né? Porque a gente é uma máfia, a gente quer pegar um pouco do teu dinheiro. Pô, quanto que você tem de criptomoedas aí? Passa a criptomoeda pra gente. O cara disse o quê? Que ele não tem a chave. E o que o Estado vai dizer? Aonde que o Estado vai correr pra dizer assim, ó, cara, passa aí as contas do John McAfee, passa as criptomoedas dele que a gente quer. Você aí, instituição do Bitcoin. Não existe instituição do Bitcoin, entendeu? Então, esse é o ponto. Agora, vamos ver aqui os problemas com o FMI e Banco Mundial. O caso de El Salvador, sem dúvida, serviu de inspiração para a iniciativa paraguaia. Contudo, é importante, né, que o país também observe os desdobramentos e dificuldades de implementar o Bitcoin como moeda legal. Afinal, o Fundo Monetário Internacional, FMI, já emitiu um alerta, tá bom? Olha que o cara emitiu um alerta, afirmando que a adoção de criptomoeda pode envolver riscos significativos, tá bom? Cara, eu não consigo ler isso sem rir. Cara, eu não consigo ler isso sem rir, né? Já emitiu um alerta afirmando que a adoção de criptomoedas pode envolver riscos significativos, por isso pediu às autoridades salvadorenhas uma análise muito cuidadosa, né? Vamos lá, pega o dólar de quando foi criado, pega o euro, pega o franco suíço, né? Pega a moeda que você quiser, vê desde quando foi criado e vê hoje, vê o poder de compra e me diz se aquilo não é um risco. O próprio FMI tem uma moeda, né, que eles achavam que ia ser uma moeda mundial, né? O próprio FMI aqui, já sendo um pouco do cavaleiro
Cavaleiro do Apocalipse, né? Quando teve a crise, podemos dizer assim, dos petrodólares, né? Que não foi bem uma crise, né? Que foi quando o dólar deixou de utilizar o padrão ouro, né? Caso, só contar um pouco aqui da história para deixar vocês bem integrados na coisa, tá bom? Quando o dólar deixou de ser lastreado ao ouro, o que é que os caras fizeram? Os Estados Unidos basicamente inventou uma crise, né? Vamos dizer assim, enganou todo mundo, tá bom? Estados Unidos, ponto. Inventou uma crise para fazer o quê? Para ter uma demanda de dólares por causa de quê? De petróleo. Então todos os países aí que exportavam petróleo na Arábia Saudita, naqueles países exportadores de petróleo, tá bom? Tem um nome para os países que mais exportam petróleo, mas eu não me lembro no momento. Esses países começaram a exigir o quê? Toda a compra de petróleo tem que ser com dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos, por trás disso tudo, já sabia que o pessoal não iria mais querer dólar. Por quê? Porque não está mais lastreado ao ouro. Então, simplesmente fez com que o pessoal tivesse que ter dólar para fazer o quê? Para comprar petróleo. Mas, nesse caminho de deixar de ser lastreado ao ouro para ser lastreado ao petróleo, lastreado não, mas para ter uma demanda de dólares por causa de compra de petróleo, nesse caminho, o que o FMI faz? O FMI cria uma coisa chamada SDR, né? Não sei se esse é o nome, mas o FMI basicamente cria uma moeda do nada, tá bom? Ele cria uma moeda do nada, que é baseada em várias moedas, é baseada no euro, na libra, no dólar, obviamente, no iene japonês, né? Numa moeda da China, CNH chinês também, se não me engano até na moeda do... não lembro não. Mas vamos só tomar esses aqui como padrão, tá bom? O FMI cria um ativo, cria uma moeda que eles tiram do nada, tá bom? Tiram do nada, por quê? Porque eles tinham medo que depois do dólar deixar de ser lastreado ao ouro, que o mercado simplesmente parasse. Se o dólar não é lastreado ao ouro, era o dólar que a gente utilizava para fazer todo tipo de compra, que moeda a gente vai utilizar agora? Então o FMI criou o quê? Essa moeda aí que se não me engano é SDR, não me lembro do nome, se é esse de fato, tá bom? Vocês podem pesquisar aí para ter certeza. E basicamente esperava que essa moeda fosse a moeda mundial hoje em dia, mas os americanos deram lá o seu jeitinho, como sempre, foram lá e fizeram aquilo dos petrodólares, e se safaram dessa, por assim dizer. Senão, os Estados Unidos não ia ser nada hoje, se não fosse o dólar, se bem que eles já estão caminhando cavando a própria cova, né, com todo esse monte de pacote trilionário que sai toda vez do lado do Biden, né, mas vamos ver como desenrolar disso, que não vai demorar muito para casa cair, não. Mas vamos lá. Afinal, tem aqui uma análise muito cuidadosa. Além disso, o Banco Mundial negou ao país qualquer ajuda para implementar a criptomoeda em seu sistema monetário. Claro, cara. Como que o Banco Mundial vai ajudar isso, cara? O Banco Mundial quer saber o que está passando no país. Se passou a ser Bitcoin, não tem como controlar. Perdeu o valor, perdeu o controle, perdeu a centralização, ninguém mais manda naquilo. Não gosto disso aqui. Ninguém manda nisso, cara. Não tem ninguém para organizar a casa. Já não gosto. Cai fora. Não vale a pena. Vai lá, eu quero só dinheiro no país que funciona no sistema bancário nacional, no sistema bancário padrão, para quando der problema eu conseguir ir lá e dizer, olha, tem grana aqui, pega essa grana aqui e manda para aqui. Esse cara aqui, não tá pagando, pega a grana dele e põe aqui, toma pra gente, que aqui a gente também tá precisando, entendeu? Além disso, o banco negou faz qualquer ajuda para implementar esse sistema aí. Estamos empenhados em ajudar El Salvador de várias maneiras, incluindo transparência monetária e processos regulatórios. Embora o governo tenha nos procurado para obter assistência sobre Bitcoin, isso não é algo que o Banco Mundial possa apoiar, dadas as deficiências ambientais e de transparência. Caralho! Deficiências ambientais. Nossa! Se você parar para ver o quanto de árvore é derrubada por ano para fabricar novas notas, né? Novas notas. As notas, elas degradam, elas têm que ser renovadas. Você ia ficar abismado com a quantidade de árvores que tem que ser derrubada para fabricação de novas notas. Você ia ficar abismado com a quantidade, entendeu? Cara, é tanta hipocrisia num lugar só que, enfim, dadas as deficiências ambientais e de transparência. Transparência eu até nem quero comentar, porque, cara, se hoje em dia o pessoal utiliza Bitcoin, sei lá, para comprar droga, para fazer crimes informáticos, não sei o que, eles utilizam muito mais moeda fiduciária, como dólar, euro e tudo mais, né? Não é em vão que pegaram um carinha aí, né? Com o dinheiro enfiado aonde? Né? Lá no Brasil, pegaram o cara com dinheiro enfiado aonde? Se esse cara fosse esperto, melhor se ele pegasse em Bitcoin, então, comprava tudo de Bitcoin. Se ele fosse esperto, né? Os caras chegavam e falavam, onde tá a grana? Não tem a grana. Não existe grana, não roubei nada. É a minha privacidade. O instrumento, ele tá lá. Você é quem vai decidir se vai utilizar ele pro bem ou pro mal. Ele sempre existiu. Antes de existir Bitcoin, já existia lavagem de dinheiro, já existia tráfico de drogas, já existia tudo. E não é que vai alavancar isso. Perdão, parar de existir não, que vai alavancar isso. Isso vai sempre existir. Por quê? Porque droga,
também é um produto que tem muita demanda, tem muito drogado, tem muita gente querendo droga. A maior parte das pessoas já sabem, já estão longe disso, não querem nada com droga porque sabem que é ruína. Mas tem um pessoal, tem um mercado, e todo mercado que há demanda vai ter alguém oferecendo, e o Estado parece que não entende isso, né? Todo mercado que há uma demanda vai ter uma oferta. Se essa oferta não é legalizada, ela vai ser uma oferta aqui no mercado negro, ponto. Apesar disso, El Salvador está trabalhando para implementar o Bitcoin como moeda nacional até 7 de setembro. Nessa sexta-feira, 25, o governo salvadorenho anunciou uma espécie de airdrop de Bitcoin. O país vai distribuir R$150 em Bitcoin para cada cidadão que baixar o aplicativo do governo e se verificar. Isso aqui eu não gostei, nem um pouco. Não gostei dessa parte aqui, principalmente, baixar um aplicativo do governo e se verificarem. Como assim se verificarem? Tem que dar os dados para o governo, enfim, né? VL impactará o preço do Bitcoin. O Bitcoin está prestes a entregar seu pior resultado trimestral desde 2018, né? Em junho, as criptomoedas derreteram após a China anunciar diversas restrições de mineração e as criptomoedas. A China proíbe criptomoeda, mas cria yuan digital. Ou seja, a China quando vê Bitcoin, Bitcoin não. Aí quando a China diz, não, mas pô, isso é interessante, hein? Yuan digital, controlar toda a transferência. A tecnologia eu gostei, mas Bitcoin não. Pô, calma aí. A gente faz criptomoeda, a gente tem criptomoeda, mas essa coisa do blockchain não fazemos aqui. Blockchain aqui não, blockchain lá fora, blockchain lá na democracia. Aqui não. Mas não dá para bloquear criptomoedas. Quem quiser utilizar Bitcoin na China, vai utilizar. O poder de mineração, isso sim, isso é um fato. O poder de mineração, na minha opinião, foi a melhor coisa que aconteceu quando a China proibiu, porque estava muita força computacional, de fato, privada não, vamos dizer, centralizada na China. Muita força computacional estava centralizada na China. E esse ponto para mim foi positivíssimo. Ver a China a banir todos os mineradores e mandar para qualquer canto que eles queiram. Por quê? Eles só ajudaram a gente a fazer o quê? Descentralizar a força computacional. Bum! O Estado sempre que tenta resolver um problema, ele geralmente cria outro para ele mesmo, né? Ou para a gente, no caso. Mas nesse caso aqui, ele resolveu, na minha opinião, tá bom? Ele deu uma solução para a gente. Entretanto, a notícia que Bitcoin foi oficialmente adotado em El Salvador fez o preço voltar a aproximar de 40 mil. Embora o preço da criptomoeda já tenha caído até os 33 mil, já caiu até 28 mil, né? Eu tenho aqui o gráfico que vem acompanhando há um tempinho. É possível que uma adoção pelo Paraguai ajude a recuperação do Bitcoin. Vamos lá. Agora, por que eu acho, né? Como eu mostrei aqui para vocês, isso aqui ele é só o quê? Até o momento é só, de fato, um projeto, nem foi pela Assembleia, não foi votado para ser aprovado, depois para o presidente decidir fazer o quê? Dar a assinatura dele lá e dizer, tá aprovado, manda lá, aplica isso na sociedade. O presidente ainda pode dizer o quê? Não vai ser aplicado nada disso aqui não, né? Porque o presidente de uma democracia, ele é o quê? Ele é guardião da Constituição, ele é que protege a Constituição do país, ele é que é o cara, né? Ele que é o mito do país, né? O presidente é o mito do país, né? Eu não estou fazendo nenhuma referência a ninguém especificamente. Estou dizendo que os presidentes, de fato, eles são, numa democracia, o guardião da Constituição, né? O projeto pode ser aprovado, se chega nele e dizer não, é não, ponto. Vamos lá, por que eu acho que isso é bastante difícil de ser aplicado no Paraguai? Olha só, vamos começar aqui primeiro com El Salvador, ó. Vamos pegar aqui, El Salvador, ó. Vamos aqui na Wikipedia, que é a enciclopédia livre. El Salvador, qual é a moeda de El Salvador, ó? Moeda de El Salvador, Bitcoin, né? Já está aqui Bitcoin, é uma criptomoeda descentralizada, sendo um dinheiro eletrônico para transações ponto a ponto. E dólar americano, ou seja, El Salvador não tem moeda própria, El Salvador não tem banco central, El Salvador não tem política monetária. Tudo que eles fazem é utilizar o dólar que vem lá dos Estados Unidos. É isso que eles fazem, tá bom? Agora, quando a gente vai ver Paraguai, a gente vê o quê? Paraguai, vou abrir aqui Paraguai na Wikipedia, a enciclopédia livre. Vamos lá, moeda, Guarani. O Guarani de símbolo, né? Um Gzinho aí, com traçozinho, é moeda do Paraguai. O Guarani é dividido em 100 cêntimos. Todavia, como consequência da inflação, os centavos já não são mais usados no país. Como consequência de quê? Da inflação, os centavos já não são utilizados no país. O governo vai lá, imprime quando tá precisando e dá no que dá, enfim. Então, o país Paraguai, eles têm moeda própria, eles têm a sua moeda própria, eles, né, têm política monetária, têm banco central, eles imprimem a própria moeda. E colocar Bitcoin vai ser meio que o quê? Uma rivalidade entre duas moedas. Uma eles controlam e outra eles não vão conseguir controlar, porque ele é descentralizado, totalmente descentralizado. A transação peer-to-peer, não importa o que o governo queira fazer, ele não consegue privar Bitcoin de funcionar. Já o El Salvador, né, eles têm duas moedas que eles não controlam, então para eles tanto faz.
tanto faz se está usando Bitcoin, se está usando dólar, se cair no colo deles, tanto faz. Quando o assunto aqui vem para Paraguai, já é uma outra coisa. Por isso eu acho que esse projeto ele vai ser vetado, ele não vai passar. Acho muito difícil esse projeto de fazer de fato Paraguai adotar Bitcoin como uma segunda moeda, né, em curso no país. Eu acho bem difícil. Um país que eu acho mais fácil isso acontecer, por exemplo, seria o Panamá, né? Você vê aqui, ó, Panamá. Vamos lá. Panamá também, se não me engano, não tem moeda própria, tá bom, pessoal? Panamá, para mim, seria mais fácil dos países que não têm moeda própria adotar, tá aqui, ó. Não, até tem, ó. Tem o dólar panamenha, né? E tem o dólar estadunidense, né, que é dos Estados Unidos, né? Então eles têm duas moedas legais em curso no país. Tem uma que eles controlam, tem outra que eles não controlam. Então, no Panamá, como já tem uma que não controla mesmo, talvez faça até mais sentido, né? Outros países também, como o Equador, né? Equador também, se não me engano, ó, não tem moeda própria. Deixa eu pegar aqui Equador, olha só, PIB, moeda, dólar americano, tá vendo? Então, para Equador também, para mim, seria mais fácil o Equador, de fato, também adotar Bitcoin do que o próprio Paraguai, que também tem uma moeda própria, tá bom, pessoal? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Ficou meio longo, mas foi um vídeo muito importante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo. E é isso, pessoal. Dinheiro por aqui e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Bora pro mercado, bora lucrar. Fui!